Fala, lendário, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Medicina Sem Pressão, né? Se você não me conhece, meu nome é Bruno Oliveira, eu sou médico, né, formado pela PUC Goiás, e eu tô aqui para tentar te ajudar durante o seu curso aí a como que você vai conseguir aí vencer a procrastinação, né, a ansiedade e ter mais produtividade aí. A gente sabe que a procrastinação e a ansiedade andam muito próximos uma da outra, né? Quando você deixa as coisas tudo pro final, pra última hora, você começa a ficar ansioso, né, e estressado e acaba virando uma bola de neve, e aí a faculdade, sua produtividade e o seu crescimento, desenvolvimento da faculdade só vai por água abaixo, beleza? É o seguinte, eu quero trazer para você hoje aqui uma metodologia, um método, que foi basicamente o primeiro método que eu apliquei na minha vida, né, durante a faculdade aí de medicina, que elevou assim, de forma extrema a minha produtividade, né? Eu sou totalmente procrastinador, né, sempre deixo as coisas para a última hora, e o que aconteceu? Eu acabo ficando muito ansioso, né, e aí os meus dias, em vez de focar naquilo que era importante, que tem que fazer, não, eu vou deixando pra frente, o meu cérebro vai vai deixando, fazendo outras coisas que não são importantes, e as coisas importantes eu deixo pra frente quando chega ali nas últimos minutos, né, de prazo que tem, eu tenho que fazer. Então, esse método, ele é muito bom porque ele utiliza uma coisa que o nosso cérebro não tem, né, prazo, né. Às vezes, quando é prazo muito grande, a gente não consegue, a gente vai deixando para depois. Quando a gente estabelece prazos pequenos, ou seja, coisas que você tem que fazer naquele dia, você consegue desenvolver. Por isso que esse método foi muito importante para mim e eu tô trazendo ele aqui para você, tá? O nome do método chama Método Ively, né, e eu vou te explicar ele agora. Só vamos lá pro nosso iPad, vou passar aqui. Beleza. Estamos aqui já no meu iPad e, como eu disse, é o método Ively, né? Só pra você ter uma ideia, esse método, a história desse método, né, principalmente do Ively, já tem mais de 100 anos que isso acontece. E o legal dessa metodologia, né, desse método aí, é porque ele é basicamente simples, fácil de desenvolver e altamente eficaz. Tá parecendo aquelas aulas de preventivo, né? Parte lá de epidemiologia, né? Que aí você vai estudar aquela coisa que ela tem que ser eficaz, mas também tem que ter uma boa acurácia, não sei o que. É quase basicamente isso que esse método atinge. É uma coisa simples e totalmente eficaz e que dá uma alta produtividade, né? Produtividade. Tá, beleza. Vamos direto para esse método, porque a gente só vai ficar enrolando aqui. Mas antes de ir pro método, te enrolando, eu quero falar sobre esse cara aqui, ó. Esse cara que chama o Ively. Tipo, Jet Li, né? E qual que é a história desse cara aqui? Esse cara, no século passado, né? No século 20, ele trabalhava como um cara de relações públicas, né? E ele conhecia muita gente e trabalhava na Rockefeller. Eu esqueci agora o nome, mas é esse negócio. Era na que é das famílias mais ricas lá dos Estados Unidos. Rockefeller. Não sei se escreve isso não. Enfim, ele trabalhava lá e tal. E aí tinha um cara que era muito rico. Esse Ively já era bem influente, né? E era um cara muito rico chamado Charles Schwab. Charles. Deixa eu ver se eu escrevo Schwab aqui. Opa. Schwab. Charles Schwab. Era um cara que ele era presidente da Battler. Eu tô colando aqui, tá, gente? Que eu não ia lembrar desses nomes tudo, não. Bethlehem Steel Company, que era a maior construtora naval e a segunda maior produtora de aço nos Estados Unidos na época, né? E o cara era um dos homens mais ricos do mundo, esse Charles Schwab. E aí o que aconteceu? Esse Charles Schwab convidou o Ively pra ir lá pra bater uma conversa, porque o Ively, além de relações públicas, ele já tinha uma fama aí de ser um cara que era totalmente produtivo, né? Ele conseguia até aumentar a produtividade em tudo que ele colocava, a produtividade alta, né? E aí esse Charles Schwab chamou lá e falou assim, cara, pediu uma consultoria, né? Consultoria de produtividade. E falou assim, cara, me ajuda aí, cara. Eu tô precisando aumentar minha produtividade, eu já sou rico e quero ficar mais rico ainda, né? E aí o Charles Schwab falou uma coisa pra ele, né? E falou o seguinte, olha, você quer ter mais produtividade? Beleza, vou te ensinar, vou te falar o que você tem que fazer, né? E se der certo,
se a coisa valer mesmo, você vê que se aumentar aí, né, você vai, depois de 3 meses você me paga aí o que você acha que você deve me pagar, quanto que você acha que valeu essa dica pra você de produtividade. E foi assim, aí Charles Schwab foi lá, contou no ouvidinho dele, claro que não foi, né, explicou lá a técnica, e aí depois de 3 meses, o Charles Schwab não, né? O Yves Lick contou a técnica pro Charles Schwab. Depois de 3 meses, o Charles Schwab foi e falou assim, chamou o Yves Lick e falou, cara, essa técnica é fenomenal. Muito, 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 muito top. E só por ela eu vou te pagar uma bagatela aí de 25... Opa! Como é que volta aqui? 25 mil dólares. Que hoje equivale, né? Segundo as correções da galera aqui, em torno de 500 mil dólares. E meu Deus do céu, que técnica é essa que eu valeria 500 mil dólares, né? E principalmente, como eu já disse, é uma técnica que ela é muito simples e muito fácil. E qual que é a técnica dele, né? E é aí que eu vou entrar agora, só para você entender o contexto, o quanto que essa técnica é poderosa. Você pode ver, achar simples, mas ela vai mudar a sua vida, te garanto nisso. E a técnica é basicamente isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, tá bom? Vou escrever aqui para vocês. O que você vai fazer? Né? Isso tem que ser feito quando você for planejar, botar essa prática, você vai fazer uma coisa pro próximo dia, né? Então na noite anterior você vai aplicar essa técnica aqui pro dia seguinte, né? E o que a técnica fala? Para você montar aí 6 tarefas importantes para você. Ah, Bruno, eu não sei o que é importante, cara. Começa achando mesmo, começa pensando assim, cara, o que é uma coisa importante que eu não posso estar deixando ou procrastinando? Todo mundo sabe que tem alguma coisa ali que é importante, que a gente acaba procrastinando, né? Então você vai fazer a primeira coisa, você vai lá elencar 6 coisas. 2, 3, 4, 5, 6. 6 coisas que você vai escrever que são importantes. E é importante que seja uma ordem, né? Tá bom? Seja uma ordem do mais importante para o menos importante. Ou seja, no começo do seu dia, você vai fazer a primeira atividade que é mais importante. E depois, você vai, consequentemente, você vai passando fazendo as outras atividades. Então, a sequência ela é de cima para baixo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dizer que, cara, qual que é a primeira coisa que eu estou procrastinando muito? Estudar, por exemplo. Eu tenho que estudar aí clínica médica. Daquela estudada na anemia, sabe? Eu tô enrolando aquele negócio, tem vários tipos de anemia, cada anemia tem que ir uma coisa diferente, tem que olhar o hemograma lá, cada coisinha do hemograma vai me falar qual que pode ser um tipo de anemia ou outro, enfim. Esse aqui pra mim é extremamente importante, eu tenho que focar nessa parada aqui. Beleza? Então, primeira coisa mais importante você vai fazer é estudar clínica médica. Segunda coisa mais importante, cara, eu tenho que fazer aquele relatório ou alguma tarefa que eu tenho da liga acadêmica, né? Se você é da diretoria da liga acadêmica aí, você tá enrolando, cara, eu tenho que fazer essa parada aí, porque o pessoal da diretoria já tá me cobrando e eu tô enrolando, né? Tem que fazer o levantamento financeiro, tem que entrar em contato com o professor para dar uma aula na liga, enfim. Vamos dizer que a segunda coisa mais importante é isso, né? Terceira coisa, outra coisa mais importante que às vezes você tá enrolando aí, né? Cara, eu tenho que limpar a casa. Então vamos dar um exemplo que você não mora com seus pais, você mudou aí, né, de cidade, né, para fazer a tua faculdade aí, e você vai precisar organizar sua casa, né? Então, cara, eu tenho que limpar a casa. E assim por enquanto vai, entendeu? Você vai fazendo. Aí você vai fazer o quê? Na noite anterior, antes de dormir, a última coisa que você vai fazer antes de dormir, tá? Penúltima, vamos dizer penúltima, que é a última coisa, sempre lembrar de agradecer, né? Agradecer a Deus, ou agradecer aquilo que você acredita pelo dia que você teve, né? Você agradece e dorme. Mas antes disso, antes de agradecer, vai ser sua última atividade que você vai ter que fazer, tá? Então você vai fazer a lista. Não, amanhã eu tenho que estudar clínica médica, anemia, tenho que fazer aquele relatório, blá, 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 blá. E aí você vai colocar do mais importante, aquilo que não dá pra faltar mais, pro menos importante. Beleza. Vamos dizer que no dia seguinte, você já acordou, você já tem uma lista de coisas que você tem que fazer. Você não vai mais procrastinar, você vai acordar já sabendo o que você tem que fazer naquele dia. Além de estudar, claro, né, ir nas aulas, ir no hospital, enfim, das atividades que você tem que fazer, você tem mais essa listinha de 6 coisas importantes. Então você vai sentar, você vai fazer a primeira coisa que é
Primeira coisa aqui, que é a de estudar clínica médica. E você vai sentar a bunda, vai colocar aí o que eu tenho que estudar, de que pra quê, beleza? Depois que você terminou de estudar, riscou a atividade. Passou a atividade agora, você vai passar para a segunda atividade que você tem que fazer, que é o relatório lá da liga acadêmica. Beleza, você vai lá, faz a segunda atividade. Aí vai me dizer que aí acontece alguma coisa, tem uns imprevistos, né? A gente sempre tem imprevisto durante o nosso dia. Não segue aí. Aí chegou que, cara, só deu pra limpar a casa e eu não consegui fazer a tarefa 4, 5 e 6. E agora, o que eu faço? Você vai pegar essas tarefas aqui, ó, a 4, 5 e 6, né? Na hora de você dormir, né? E aí você vai fazer a nova lista. Vou colocar a lista aqui. E aí nessa nova lista, essas tarefas 4, 5 e 6, elas vão passar no dia seguinte a ser a número 1, a 2 e a 3, até chegar a número 6. Entendeu? Então, ótimo. Tomara que você consiga fazer todas as atividades, as 6 atividades que você está planejado para o seu dia. Caso você não consiga fazer essas 6 atividades, você vai fazer todas que derem naquele dia, né? Às vezes acontece um imprevisto, alguma coisa. Não deu, você vai fazer o quê? Você vai, a última atividade que ficou, né? As últimas atividades que ficou que você não realizou, elas vão ser as primeiras do dia seguinte. Porque aí sim você vai ter, elas vão ser as mais prioritárias ali da sua lista. Que no dia seguinte você vai concluir elas e vai adicionar, por exemplo, mais 3 atividades que já não estaria na lista. Beleza? E assim vai. No final do segundo dia aqui, você vai fazer a terceira lista. Vamos dizer que aqui é o primeiro dia, aqui é o segundo dia, aqui já é o terceiro dia. Vamos dizer que já no terceiro dia aí, você conseguiu fazer todas as atividades, todas essas aqui, né? Então aí você vai criar mais 6 atividades importantes para o terceiro dia. Entendeu como é que vai funcionar? E aí, por diante, você vai conseguindo fazer essas atividades, tá bom? Então, basicamente, esse é a técnica. Olha só, é a técnica que hoje valeria $500 mil. $500 mil que foi pago pelo Charles Schwab aí ao Ivy Lee por uma técnica tão simples, né? Parece engraçado, mas é tão simples que a gente nem acredita que funciona, e funciona. E só pra você ter uma ideia, eu faço isso até hoje, todo dia. Minha esposa sabe disso, todo dia antes de dormir, eu sempre vou lá e dou uma planejada no dia seguinte. Eu nunca acordo no dia seguinte sem saber o que eu vou fazer no dia. Não tem um dia que eu acordo assim, não sei o que eu vou fazer hoje, vamos deixar a vida me levar e vida leva eu. Não existe isso. Sempre no dia seguinte eu já tenho a lista e eu sempre sigo essa lista, tá bom? Como, claro, né, às vezes dá pra fazer tudo da lista, às vezes não dá, a gente passa pro dia seguinte, mas é extremamente importante fazer essa lista, tá? E aí, por que a técnica é tão simples, né? Por causa de todos esses benefícios aqui, né? Como eu disse, a simplicidade, né? Porque você faz simplesmente uma lista. E essa lista, no final do seu dia, você vai gastar aí de 5 a 10 minutos, e olha lá. Então você gasta aí 5 a 10 minutos para fazer uma lista, então ela é extremamente simples, né? A segunda coisa, ela te direciona nas decisões. Como assim? O nosso cérebro, né? Depois quando a gente acorda, é como se fosse uma bateria, né? Então você tem o positivo aqui, você tem o negativo aqui. Então é como se fosse uma bateria. A gente acorda aqui, ó, no gás. Você tá cheio, é uma bateria, né? E aí, com o passar do tempo, a gente vai cansando. Lógico, você acorda de manhã, você vai pra aula, né? E aí vai passando o tempo, ó. Ixi, a borracha é muito grande. Você vai cansando. E você vai perdendo a energia, né? E já tem estudos que mostram aí que tomadas de decisões no final do dia é muito pior do que no começo do dia, né? No começo do dia, se sua mente está fresquinha, você consegue tomar melhores decisões do que no final do dia. E é justamente por isso que as tarefas mais importantes que você tem, né, na lista aí, nessa lista, elas são as primeiras que você tem que fazer, porque você vai ter muito mais capacidade, né, e vai estar com muito mais energia para realizar elas do que se elas fossem por último e deixasse qualquer tarefa vazia a ser feita. E é justamente isso que o nosso cérebro faz quando a gente procrastina, né? Ele deixa as importantes, que sabe que vai gastar tempo e decisão, ele deixa sempre para depois, né? E em vez de você gastar sua energia em fazendo aquela coisa importante, o seu cérebro, ele rouba, né, o seu tempo aí e vai colocando fazer coisas banais que em qualquer outro momento você poderia fazer. Por exemplo, interessante, né, que por exemplo de manhã, quando você tomar as decisões importantes, né, então são as decisões mais importantes, e no final do dia, coisas que não são tão importantes, como escolher a roupa que você vai usar no dia seguinte. Por quê? Porque é uma decisão muito trivial, muito tranquila. Em vez de você
acordar cedo. E aí sim você escolher a roupa que você vai, né? Então você já gasta um pouco da sua energia nessa decisão. Você faz isso na noite anterior. Por isso que na noite anterior também você monta a sua lista aí. Você gasta 5, 10 minutos para montar a sua lista, porque é muito simples, né? Você não tem que tomar uma decisão naquele momento, né? E como você já tem essa lista para executar, você não tem que tomar decisão durante o seu dia. Eu vou fazer coisa A, eu vou fazer coisa B. Eu vou fazer X, eu vou fazer Y. Não, você já tem uma lista do que você tem que fazer. É só você seguir essa lista. Então ela te direciona nas coisas que você tem que fazer por dia. Por isso que é muito mais fácil. Terceiro, que é o grande mito, né? Que é o... Ele te ajuda a você ser monotarefa, né? O mito é o mito do multitarefa. O que é o mito do multitarefa? A pessoa que às vezes acha que está fazendo uma coisa, vai lá e faz outra, e vai outra, e fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, ela vai acabar mais rápido. E não, ela não vai acabar mais rápido. Sabe o que vai acontecer? O nosso cérebro, ele depende da atenção, né? E a atenção é como se fosse um prato. E aí você chega, por exemplo, com uma sobremesa aí, né? Que é uma gelatina. Gelatina, pudim, qualquer coisa. Então você tem aqui, ó, como se fosse uma sobremesa, um prato de sobremesa. Então você tem a sobremesa aqui, né? E aí a sua atenção tá nessa coisa aqui. Seu campo de tensão é esse de fora, né? Essa tua atenção aqui. Aí vai e chega alguma coisa, uma atração, vamos dizer que chegou uma carne aí, no meio da sobremesa, olha a minha cabeça. Mas vamos dizer que chegou uma outra sobremesa para colocar nesse prato aqui. E a outra sobremesa também é grande, né? Então o que vai acabar acontecendo? Vai acabar que você vai dar espaço, né? Não tem como sobrepor uma outra, é um do lado do outro, tá? Você vai dar espaço para essa nova sobremesa chegar. Ok, você já tem metade de uma sobremesa para fora. E aí chegou uma outra sobremesa e você vai dar espaço aqui para ela. E se chegar mais uma coisa, você vai dar um espaço aqui, ó. Ou seja, olha para você ver, o seu campo de atenção aqui, ele pega só parte das coisas que você deveria fazer. Então, em vez de você fazer uma coisa bem feita, você vai fazer 3 coisas mal feitas. Então, esse é o grande mito. Então, se você acha que você está aqui estudando e ao mesmo tempo respondendo o WhatsApp, resolvendo um problema da diretoria da Liga, ou da diretoria da Atlético, ou de qualquer outra coisa, e ao mesmo tempo você está conversando com um amigo, né, batendo um papo, essas coisas, e vendo alguma coisa lá no Instagram, no TikTok, cara, você não está fazendo nada bem feito. Você está fazendo as coisas tudo pela metade. E sabe por que isso é um mito? Porque você acha que vai fazer as coisas mais rápido e, na verdade, você acaba gastando, né, mais tempo para fazer essas coisas no final. Quanto um monotarefa gastaria um tempo X para cada uma dessas coisas, né, no final seria 3x. Quem é multitarefa, na verdade, ele gasta 3x, às vezes mais meio x. Ou seja, ele gasta mais meio tempo a mais para realizar as mesmas coisas que o monotarefa faz. Então, por isso que é bom esse método, tá? Ele consegue quebrar aí a técnica, né, o mito, né, do multitarefa. Então, ele consegue quebrar esse mito do multitarefa e faz com que você seja monotarefa. Você só pode passar para a atividade seguinte da sua lista depois que você terminar essa atividade em específico, beleza? Outra coisa também, que é igual eu te falei, que a gente procrastina, ele ajuda a começar, né? Então você também consegue vencer parte, né, da procrastinação, já é uma coisa. Ele reduz o estresse, como você tem menos coisas para decidir, né? Você não gasta tanta energia do seu cérebro, né? Tentando lidar com as coisas, tentando fazer tomada de decisões aí durante o seu dia, você consegue reduzir mais o estresse, porque você já sabe. Opa! Já tá escrito aqui, né? Você consegue reduzir o estresse, né? Então, muito bom. Você consegue reduzir o estresse em relação a isso. E outra coisa, você também estabelece limites. Ou seja, você vai fazer no máximo, durante o seu dia aí, no máximo 6 coisas importantes. Quando você estabelece limite, né, você consegue gastar o seu tempo com as coisas que são importantes. Ou seja, você não vai gastar seu tempo com 1000 coisas. Você vai gastar seu tempo com 6 coisas que são importantes, que no final vão te levar para onde você quer chegar, tá bom? Então, basicamente, esses aí são os grandes benefícios que a gente tem aí do método Ivy Lee. Ele é simples, direciona decisões,
você se torna monotarefa e você tem isso melhora a sua produtividade, né? E melhora a qualidade da sua atividade que você está fazendo, né? Ele reduz, ele ajuda, né, a começar. Então, pra gente que é procrastinador, ele dá aquele pontapé para você fazer, né? Reduz o estresse, você toma menos decisão durante o dia, estabelece limites, né, que não faz com que você faça 1000 coisas ao mesmo tempo. Ele estabelece que você faz 6 coisas importantes aí durante o seu dia, beleza? E existem alguns aplicativos que vai te ajudar a você fazer essa lista, né, de atividades. Tem um que eu uso, que é o que eu mais uso, na verdade, que é o que eu é o que mais uso, é isso mesmo, que é o Todoist, assim, tudo junto, Todoist, né? Ele é muito bom porque você consegue fazer projetos, né? Então criar projetos, então tem lá os projetos, por exemplo, vida pessoal, de coisas que eu tenho que fazer pessoal, projetos, por exemplo, você pode fazer dos seus estudos, né? Você pode fazer criar um projeto que são atividades que você tem que fazer da liga, enfim. Então você consegue criar projetos, né? Isso tudo gratuitamente, tá? Esse é um aplicativo gratuito. Além disso, no To-Do List, né, você consegue colocar prioridade. Isso faz com que automaticamente as atividades que são maiores, são mais produtividades, elas já vêm listada primeiro. Então você sempre vai começar das que são mais importantes para as menos importantes, né? Então ele te deixa você fazer isso, né? Você consegue acompanhar a sua produtividade diária, né? Então, quantas atividades você conseguiu fazer naquele dia, né? Tem como você estabelecer metas. Hoje eu tenho que fazer 6 atividades. Então, você vai conseguir fazer 6 atividades. Você consegue ver ali com a corzinha, né? Porque dentro dos projetos você pode separar em cores, né? Aí, durante o seu dia, ele vem com a barrinha, por exemplo. Você fez um pouco do projeto tal, outro pouco do outro projeto. Às vezes fez muito do seu projeto pessoal, né? Então, você consegue acompanhar aí falando, opa, peraí, eu tô fazendo muita coisa pessoal. Às vezes o estudo tá ficando um pouquinho, tô fazendo poucas atividades diárias de estudo e poucas atividades, por exemplo, da liga acadêmica, né? Então, grande parte do seu dia tá sendo ocupado aí por coisas a fazeres diárias. Então, você consegue avaliar aí para você controlar, tá bom? Inclusive, eu tenho até vídeo, tá? Que eu já fiz aí, depois se vocês procuram, que é falando sobre o Todoist, tá? Explicando para ele mais ou menos como é que ele funciona e como é que eu uso ele no meu dia a dia. O outro também é o Evernote. Ele também consegue dividir ele em projetos, só que em cadernos, né? Eu uso ele principalmente para produzir as aulas, essas coisas. Ele também você tem como colocar ele tarefas. E ele também cria essas... Opa, aqui. Ele consegue criar essa lista, né? De tarefas aí, né? Tem essa possibilidade, tem como colocar tag, enfim. Ele te ajuda muito a você fazer isso. E tem uma coisa que eu uso muito nele, né? No Evernote, que eu chamo de MTD. O que é o MTD? É Memory to Do. Que é que nem a memória, traduzindo, né? Memória de fazer. E o que é essa memória de fazer? Nada mais é que uma técnica que eu uso pra mim, tá? Também lá. Que assim, tudo que eu lembrar de fazer, às vezes não é a hora de eu fazer. Mas o cérebro foi e lembrou. Nossa, eu tenho que ir no mercado comprar tal coisa. Então eu vou lá nessa listinha, né? Nessa coisa e coloco lá. Comprar X. Aí depois eu tô lá fazendo qualquer outra atividade, qualquer coisa assim, e eu lembro assim, cara, eu tenho que fazer atividade tal, né? Então, atividade Y. E depois eu tô de boa lá, estudando, por exemplo, e aí me vem na cabeça, sei lá, eu tenho que lavar a louça. Enfim, então eu vou criando uma lista de coisas que a minha cabeça vai lembrando. Lembrando que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, tenho que pagar uma conta. Nossa, olha, eu tenho que pagar a conta. Pagar a conta dia 17, né? Por exemplo. Então eu não vou fazer isso agora, eu só vou pagar a conta dia 17. Então eu crio essa lista, tá? De coisas que tem que fazer. E através dessa lista de coisas que tem que fazer, que eu estabeleço quais são as 6 coisas prioritárias que eu vou fazer no dia seguinte. Então, todo dia à noite, né? O que eu faço? A primeira coisa, eu abro o meu Evernote, olho o meu MTD, a minha lista de coisas, né? E através dela, eu faço a minha lista do dia seguinte de coisas que eu tenho que fazer, beleza? E aí eu vou fazendo essas duas relações aí, tá? E basicamente, são 2 aplicativos que eu uso, mas eu uso mais o Todoist para
criar listas, e o Evernote para, por exemplo, escrever aulas, escrever as coisas, né, anotações, que eu acho importante, e também fazer o meu MTD, que vai ser a base de coisas que eu só copiar e colar, basicamente, né, que eu vou pegar para fazer a minha lista todo dia à noite, da lista do dia seguinte, coisas que eu tenho que fazer. Beleza? Então, basicamente, é isso o método. E para você ver, né, é um método simples, um método que totalmente descomplicado, mas que tem uma alta produtividade. Então faz o seguinte, assim como o Ivy Lee falou pro Charles Schwab, né, eu faço a mesma coisa para você. Pega esse conhecimento, coloque em prática na sua vida, tá? E daqui 3 meses você volta e me conta no comentário o que aconteceu. Se foi bom, se não foi bom, se resolveu, se não resolveu, se isso aumentou a produtividade aí do seu dia a dia, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado da aula, tá? Uma aula mais técnica, mais prática para aumentar a sua produtividade aí durante a faculdade de medicina, tá? E se você gostou, já sabe, deixa seu joinha, tá bom? Curte, né? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você acha que seja importante, que também procrastinam, e que esse método vai ajudar elas a melhorar, a desenvolver aí durante a faculdade de medicina, tá bom? E se inscreve no canal, beleza? E é isso, no dia a dia a gente vai crescendo mais ainda, tá? Então espero ter te ajudado, essa é a minha função, essa é a função do Medicina Sem Pressão, tentar te ajudar a aumentar a sua produtividade e você conseguir vencer a procrastinação e ansiedade durante a faculdade de medicina, tá bom? Te aguardo aí nas próximas aulas, nos próximos vídeos, e não esquece de ver o videozinho do Todoist, tá bom? Vai estar no card ou embaixo na descrição, vai ter o link, enfim. Ou você procura aí no meu canal também, tá bom? Então é isso. Um forte abraço pra você e até mais!